Olá, meus queridos. Eu não sei se acho que é boa noite, não sei se é boa noite, se é bom dia aí no horário que vocês estão agora aí, se é, se é boa noite, ou se é bom dia, se vocês estão na parte antes da meia-noite, se já começou às 9, né, Rodrigo? Então, se começou às 9 já é boa noite, né? E se já passou da meia-noite é bom dia, né? Essa vigília aí que vocês estão fazendo, então estou gravando aqui uma mensagem, uma pregação aqui para tentar encontrar aí o momento que cada um se encontra, e o meu pedido é que Deus possa encontrar o coração de cada um de vocês e que nós possamos ser fortificados, né, por essa palavra, e que a palavra de Deus nos ajude a compreender a vontade dele, o desejo dele para a nossa vida nesse momento, né? Então foi solicitado para mim que eu pudesse falar sobre entrega, né, sobre revivamento, e que Deus nos ajude, né, para que nós possamos realmente nos entregar verdadeiramente a Deus. Nós temos uma mensagem aqui, como você sabe, eu não costumo pregar pouco, né, mas a gente vai tentar aí o máximo aí deixar isso aqui dentro dos 30, 40 minutos aí, que Deus possa nos abençoar nisso aí. Maravilha? Vamos começar orando então? Muito bem. Feche seus olhos e curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus de amor, santo, santo, santo é o nome do Senhor, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela bondade e misericórdia do Senhor em ter nos reunidos nesse momento para que nós possamos estudar a Tua palavra, possamos entendê-la e possamos colocar em prática na nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos ajude neste momento, Senhor Deus. Que nós possamos realmente ser aquilo que o Senhor quer que nós somos. Nos ajude, Pai. Nos mostre a Tua vontade, nos mostre o caminho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus seja louvado aí então pela presença de cada um de vocês. Maravilha, né? E a gente sempre começa com aquele gostoso Maranata, que o Senhor logo vem, né? E nós o veremos. Amém. Muito em breve Jesus prometeu voltar e nós estamos vivendo esses momentos finais da palavra de Deus. Essa mensagem eu intitulei do despertar à entrega. Do despertar à entrega. E tem uma pergunta, você está pronto? Você já está pronto? Quero começar com o texto de Romanos, capítulo 12. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Verso muito conhecido da palavra de Deus, nova vida, diz Paulo, né? Achou? Todos encontraram? Quem não achou, diga amém. Ah, não, né? Quem não achou, diga misericórdia. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ô, misericórdia. Vamos lá, misericórdia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 1. Na minha palavra diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, até aqui por enquanto. Olha só, eu queria que você imaginasse o seguinte: imagine você exigir de um homem cego que ele aprecie detalhes de uma pintura, ou você pedir para alguém sem fôlego correr uma maratona. Isso seria impossível, concorda comigo? Mas muitas vezes nós exigimos das pessoas ou de nós mesmos uma vida de total entrega a Deus. Mas não percebemos que a entrega não é o ponto de partida da vida cristã. Ela é o resultado de um milagre anterior que tem que acontecer antes. Ninguém consegue se entregar de verdade a Deus se antes não for transformado por Ele. Você concorda comigo? Para entender melhor isso, olha só. Pensa na diferença entre o motor de um carro e o movimento das rodas. Então, você tem um carro, né? O que é a entrega? A entrega, fazendo essa analogia aí com o carro, a entrega são as rodas girando. O carro andando é a vida cristã em movimento. Entendeu? Então a entrega, ela é as rodas do carro que está girando. O carro andando é o movimento da vida cristã. Mas as rodas não giram sozinhas. Elas precisam do quê para girar? Precisa do motor. O motor tem que funcionar primeiro. Então esse motor é o milagre da transformação que Deus faz dentro da gente, é a regeneração. Se Deus não nos regenerar, nós não podemos ter
essa mudança ou essa entrega. Nós não conseguimos fazer uma entrega total a Deus ou conseguir nos entregar verdadeiramente a Deus se a gente não for transformado, se a gente não for regenerado. Então nós precisamos ser regenerados. Então pensa só, tentar entregar a Deus antes de ser transformado por Ele é o mesmo que empurrar um carro quebrado. Você faz uma força absurda, se cansa, se frustra e o carro não sai do lugar. Exigir entrega de quem não foi transformado é exigir que um carro ande sem motor. Como é que o carro vai andar sem motor? Cobrar frutos de uma árvore artificial. Já pensou nisso? Então não adianta a gente pegar a maçã de plástico e colocar elas numa árvore morta para parecer que ela está viva. A fruta de verdade nasce de dentro para fora, porque a árvore tem o quê? A vida sai da raiz da árvore. A vida começa pela raiz. Então não vai ficar bonito, né? Vai ficar feio. Não tem vida. É algo que não tem vida. Então, colocar frutas artificiais numa árvore morta não tem vida. Fica algo artificial. Para entendermos profundamente a entrega, a profundidade da entrega, nós precisamos primeiro compreender o conceito básico de regeneração. O que é regeneração? Regeneração é o processo criativo de Deus, é o momento em que a pessoa natural, que é incapaz de compreender ou cumprir as coisas espiritual, como diz em 1 Coríntios 2,14. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14. Abre aí sua Bíblia aí. 1 Coríntios 2, verso 14. Diz assim na minha versão aqui, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O capítulo 3, verso 3 ainda de 1 Coríntios diz assim, ó. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? Andais segundo o homem? Então veja, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Então se não houver uma regeneração, esse homem não pode compreender as coisas espirituais. Ele vai fazer uma entrega artificial, não uma entrega total a Deus. Então torne-se uma pessoa espiritual capaz de apreciar a palavra de Deus. Então se ele for transformado, se ele for regenerado, aí ele passa a praticar o estilo de vida bíblico. Ao contrário disso, não vai. A grande verdade bíblica é que o pecado reduziu os seres humanos à escravidão. E somente a intervenção de Deus pode trazer a verdadeira liberdade. Por nós mesmos estamos presos e acostumados a fazer o mal. Os seres humanos são incapazes de fazer o bem, como está escrito em Jeremias 13, 23. O que Jeremias 13, 23 diz? Ele diz assim, ó, pode por acaso o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as cores da sua mancha? Não pode, ele diz assim, é impossível. Se isso fosse possível, vocês fariam o bem, já que estão acostumados a fazer o mal. Então nós estamos acostumados a fazer o mal. É impossível para nós fazer o bem. A gente não vai conseguir fazer o bem porque nós estamos acostumados a fazer o mal. E é isso que a palavra de Deus está falando para nós. Se não houver uma regeneração, se não houver uma mudança, uma transformação pela parte de Deus, é impossível que o ser humano possa agradar a Deus. Podemos até desejar o bem, mas não conseguimos fazer, não conseguimos efetuar. Foi o que Paulo diz em Romanos 7,18. A gente quer fazer o bem, mas a gente não consegue fazer o bem. A gente pode até tentar, mas a gente não consegue. Diante dessa total incapacidade humana, onde nós somos achados mortos em nossos delitos e pecados, uma pessoa só pode ser vivificada e capacitada para as boas obras pelo Deus de amor, que é rico em misericórdia. Quer ver isso? Abre lá em Efésios. Vai lá. Abre em Efésios. Eu não quero correr, mas quero conseguir tentar falar tudo que nós separamos aqui. Vai lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Desculpa. Efésios, capítulo 2 mesmo. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler o verso 4 e 5 primeiro. Olha lá, Efésios 2, 4 e 5. Vamos lá. Diz assim aqui na minha versão aqui, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Agora eu quero ler o verso 10, ainda de Efésios 2, diz assim, ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se não for pela graça e a misericórdia de Deus, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Nós não vamos conseguir fazer uma entrega verdadeira a Deus. Então, a regeneração, ela nada mais é. A regeneração, ela abrange todo o despertar para a vida espiritual. É isso que ela faz, né? Como o seu florescimento. É exatamente aqui que a nossa jornada se conecta com o tema central de hoje, que é a entrega. Veja só, a entrega não é um esforço da carne para tentar agradar a Deus. A verdadeira entrega é o florescimento da semente que Deus plantou na regeneração. Deus nos desperta para que possamos nos render a Ele. E Ele nos liberta da escravidão do pecado para que voluntariamente nos entreguemos como servos da justiça. Guarda essa frase aqui, ó. Pega essa frase. Nós só somos capazes de entregar a nossa vida a Deus hoje, porque pela rica misericórdia Ele nos regenerou ontem. Ele nos recriou ontem, Ele nos regenerou ontem. Pela rica misericórdia de Deus. Nós só somos capazes de fazer uma entrega a Deus hoje, porque pela sua rica misericórdia, Ele recriou a nossa vida ontem. Se Deus não houvesse nos regenerado ontem, hoje nós não seríamos capazes de fazer uma entrega verdadeira a Ele. Não seríamos capazes de mudar a nossa vida. Não seríamos capazes de fazer essa mudança ou essa entrega. Eu quero lembrar você uma história que você já conhece. Que você lembra da história do capitão Sullenberg, se eu não estou enganado o nome dele. Em 2009, ele conseguiu pousar um avião, o Airbus, né, com os dois motores apagados, dois motores não estavam funcionando, porque ele deu de frente, parece que com patos ou gansos, não sei, estavam voando, e esses animais acabaram estourando ali o motor do Airbus. Ele pousou em pleno rio Hudson. Ele salvou naquele dia 155 vidas a bordo. O mundo inteiro assistiu aquilo e chamou ele de herói. Falou, você é um herói. Mas quando perguntaram a ele como ele conseguiu tomar essa decisão, em tão poucos segundos, né, com todo aquele desespero que estava acontecendo, foram 3 minutos. 3 minutos, um pouco mais de 3 minutos, dá 208 segundos. 3 minutos e 46 segundos. Ele conseguiu tomar a decisão, ou seja, entre estourar os motores do avião e pousar o avião, levou 208 segundos. Ele teve que tomar a decisão. Ou ele voltava para o aeroporto, né? Acho que é aeroporto de LaGuardia. Ou ele voltava para o aeroporto, ou ele achava um lugar para pousar. E ele decidiu pousar na água, no rio Hudson, salvando as 55 pessoas. Você sabe que existe um filme sobre essa história, acho que é O Herói do Rio Hudson, ou O Milagre do Rio Hudson, uma coisa assim. É um filme muito bacana, baseado em fatos reais. E quando perguntaram, né, para o capitão Sully, né, como que ele conseguiu fazer isso, ele respondeu da seguinte maneira: eu passei 42 anos fazendo depósitos diários de treino, disciplina e voo. Naquele dia, a crise me exigiu um saque de 3 minutos e a minha conta estava cheia. Bacana isso, né? Se ele não tivesse treinado, se ele não tivesse voado, se ele não tivesse exigido o máximo dele para em ser o melhor, se ele não tivesse exigido dele para ser o melhor, naquele dia ele não conseguiria estacionar, né, pousar aquele avião em cima do rio Hudson, salvando 55 vidas. O capitão Sully estava ensinando nos ensinando o seguinte, que a crise não fabrica a habilidade, a crise apenas revela o que já está pronto. A crise não fabrica a nossa habilidade. A crise apenas revela o que já estava pronto antes da crise chegar. Na vida espiritual, meus irmãos, funciona mais ou menos assim. É da mesma forma. A nossa capacidade de nos entregarmos a Deus, no dia do desespero, depende do milagre do relacionamento secreto
que cada um de nós tivemos antes com Deus. Aí nós vamos ter uma pronta entrega. Aí nós vamos conseguir nos entregar a Deus. A Bíblia está repleta de mulheres e homens, né, que não foram fabricados na tempestade, mas que foram preparados no secreto com Deus, antes mesmo da crise chegar. A nossa tendência é olhar para os heróis da fé apenas no momento do seu ápice, né? A gente olha e fala, nossa, olha que maravilha que Sansão fez. Olha como Daniel na cova dos leões. Olha lá o Davi, né, diante do Golias. Olha lá o Abraão subindo o Monte Moriá com o filho dele e tal. Mas a gente não vê a entrega absurda que eles fizeram antes, né? Eles não estavam fazendo isso naquele momento ali. Mas na verdade a Bíblia, a verdade bíblica é que a crise não cria o caráter de ninguém. A crise apenas revela o caráter que Deus já havia moldado antes. Eles já estavam prontos quando a crise chegou. Quando a crise chegou, eles já estavam prontos. Eles não começaram naquele momento. Eu quero falar para você aqui de alguns heróis que chamam muito a nossa atenção. Esses heróis, cada um de vocês já conhece eles. E o que esses heróis nos ajudam a compreender a respeito da verdadeira entrega e como que essa entrega deve ser colocada. O primeiro personagem nosso é Noé. A Bíblia, ela diz que Noé tinha 500 anos quando Deus revelou para ele que ia haver um dilúvio e que iria começar a chover e que ele tinha que construir uma arca. Deus falou para Noé, porque ele sabe, na época de Noé não chovia, né? E Deus falou para Noé, olha Noé, vai chover, vai haver um dilúvio. Vai haver um dilúvio e você tem que construir uma arca. A Bíblia só diz assim, ó, Noé tinha 500 anos quando Deus falou para ele isso, que ele tinha que construir a arca. Aqui cabe uma pergunta para nós. Quem era Noé antes desses 500 anos? O que Noé fazia antes de 500 anos? Quando Deus começa a falar com ele. Porque a gente só conhece, a Bíblia só revela Noé para nós quando Noé na crise. É só na crise que a Bíblia revela para nós Noé. Noé, antes disso, ele não apareceu. A Bíblia não mostrou Noé para nós. A Bíblia não mostra absolutamente nada, nenhum detalhe da vida de Noé antes dos 500 anos dele, ou antes da crise. A Bíblia não revela nada para nós. Isso tem que chamar muito a nossa atenção, porque a fidelidade e o seu compromisso com Deus só aparecem publicamente no cenário mundial quando tudo desaba. É aí que Noé aparece. É no momento de crise, no momento de prova, que Deus revela, né, Noé. Que Deus revela que está trabalhando, que está mostrando o que está acontecendo. A crise de hoje revela o que Deus recriou em você ontem. Noé recebeu uma incumbência muito clara. Construa uma arca que vai servir de salvação para as pessoas. Noé fez a arca, mas para mim, a grande vitória, para mim, a grande vitória de Noé não foi cortar madeira, encaixar madeira e construir a arca e fazer as divisórias da arca, não. Para mim, a grande vitória de Noé foi fazer com que os seus próprios filhos entrassem na arca. Essa é a vitória de Noé. Você pode até encontrar pessoas e dizer assim, Noé não foi um bom pregador, um bom evangelista, porque Noé só salvou 8 pessoas, incluindo ele mesmo. Não. Noé salvou o mundo inteiro. Ao salvar a família dele, ele salvou o mundo inteiro. Noé salvou todas as pessoas. Enquanto o mundo inteiro ridicularizava Noé, os seus filhos acreditaram nele. Os seus filhos acreditaram na sua pregação. E por que eles acreditaram? Aí fica uma pergunta, por que eles acreditaram em Noé? Por que Noé pregava apenas com palavras, mas eles viam Noé pregando com a vida? Noé não pregou só com palavras, ele pregou com uma vida. Noé pregou com uma vida dele. Noé empregou tudo o que ele tinha na construção da arca. Os seus recursos, seu tempo, a sua energia. A construção da arca era a causa de Deus naquele momento. E Noé entendeu isso. Noé entendeu o seguinte: se é a causa de Deus, então ele deveria entregar tudo. Ele deveria entregar o melhor na causa de Deus. E Noé, naquele momento, ele entregou o melhor que ele tinha na causa de Deus. Noé se entregou e os filhos dele viram isso. Os filhos de Noé viram a entrega dele, a crença dele
os filhos de Noé viu que ele acreditava de verdade naquilo que ele estava fazendo. As pessoas da tua casa, as pessoas da tua família, elas observam você. Os meus filhos me observam, minha família me observa. Eles observam a minha fé, eles observam a sua fé. Eles reparam os detalhes da nossa entrega. Eles reparam os detalhes. Se você diz que o sábado é no pôr do sol, mas começa a guardar o sábado às 10 horas da noite, e 10 horas da noite ainda tem gente fazendo coisas, trabalhando nas atividades de casa, as pessoas vão reparar isso. As pessoas reparam se você se envolve. Porque se você corre a semana toda, você corre a semana inteira, e corre para o trabalho e faz isso e faz aquilo, mas você não se envolve nas coisas de Deus, as pessoas reparam isso. Elas reparam. Às vezes quando a gente está cansado, nem na igreja não vai, né? Tem pessoas que quando está cansada, eu corri a semana inteira, trabalhei a semana inteira, hoje eu estou muito cansado, hoje é sábado, hoje eu não vou na igreja. Vou descansar hoje, hoje é o dia do descanso. Eu vou descansar hoje, então. Aí não vai nem na igreja, não vai. Quando eu não levo a sério as coisas de Deus, as pessoas também não vão levar a sério aquilo que eu proclamo, aquilo que eu falo. É aquele ditado, né? O que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Eu não consigo, meus irmãos, imaginar Noé esperando o dilúvio e juntando coisas deste mundo. Eu só consigo ver Noé dizendo: o dilúvio está chegando, o fim está chegando, então o melhor da minha vida, os meus recursos, eu vou colocar na causa de Deus. Se você quer que a sua família leve a sério as suas decisões espirituais, leve a sério você primeiro. Tenha compromissos profundos com a causa de Deus. Se você não tiver compromisso com a causa de Deus, as pessoas não vão levar você a sério. Quando eu digo que eu não vejo Noé juntando coisas, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós precisamos sonhar, precisamos fazer planos a longo prazo. Ellen White fala muito isso, né? Precisamos fazer planos a longo prazo. Pode fazer planos a longo prazo. Preciso comprar um terreno, eu quero comprar uma chácara, eu quero fazer isso, eu quero construir uma casa. Eu quero fazer isso, mas peraí, irmão, mas você não está falando que Jesus vai voltar amanhã, que Jesus vai voltar hoje? Sim. E tenho que pregar como se Jesus fosse voltar hoje. Eu posso fazer meus planos a longo prazo. Eu vou estudar, fazer uma faculdade de 5 anos. Eu estou fazendo a faculdade, ainda falta 4 anos e pouco pela frente ainda. Então, mas eu estou pregando como se Jesus fosse voltar hoje. E estou crendo que Jesus pode voltar hoje. É isso que a gente quer dizer com isso. Porque eu não posso deixar as coisas do mundo, as coisas tomar conta da minha vida, ou valorizar mais os bens deste mundo e não valorizar as coisas de Deus, a causa de Deus. Então a causa de Deus precisa ser mais importante para nós do que qualquer outra coisa que nós vamos fazer. É isso que eu quero dizer. Eu quero lembrar de outro personagem com você. O outro personagem que eu quero falar para você é Davi. Você lembra Davi? Davi não tinha idade para ir para a guerra. E o pai mandou que ele fosse levar comida para os irmãos lá no campo de batalha, né? A batalha contra os filisteus. Você conhece bem a história. Davi foi apenas levar comida para os irmãos. Quando ele chegou lá, ele ouviu um gigante chamando, zombando, né? Do Deus de Israel. E alguém disse lá: olha, o rei falou que vai dar isso, vai dar brinde, vai dar a filha em casamento, vai isentar o pai de imposto. E aí Davi se interessou por isso. Davi se interessou. Ele falou: opa, eu posso derrotar esse gigante aí. E aí ninguém queria derrotar o gigante, ninguém queria ir lutar contra o gigante. Então alguém foi lá e falou pro rei Saul: olha, tem um jovem, um rapaz aí que diz que luta contra o gigante, tá? Traz ele aqui então. Traz ele. Levaram Davi. Você conhece a história. Zombaram de Davi, disseram que ele não podia vencer o gigante. Você é apenas um menino, não tem como.
Você é um menino. E aí Davi contou uma história. Davi disse assim, ó, deixa eu explicar para vocês por que eu vou lutar contra esse gigante. E eu vou vencer ele. Ele falou, porque olha, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai e apareceu um urso. E eu fui lá e matei o urso para defender as ovelhas do meu pai. Apareceu lá um leão querendo pegar as ovelhas do meu pai, eu fui lá e matei o leão. Eu lutei contra o leão e venci o leão para defender as ovelhas do meu pai. É por isso que eu vou vencer o gigante, porque Deus estava me preparando. Porque se eu tivesse fugido do urso e se eu tivesse fugido do leão, então eu não conseguiria vencer esse gigante. Mas Deus estava me preparando para eu vencer o gigante. Foi isso. Foi isso que ele falou. Eu enfrentei ursos, enfrentei leões, porque Deus estava me preparando para eu vencer gigantes. E agora eu posso lutar contra gigantes, eu posso enfrentar gigantes. As crises do passado, irmãos, quando passadas ao lado de Deus, nos preparam para as crises do futuro. Quanto mais perto da volta de Jesus nós chegarmos, mais difícil vai ser viver a vida cristã. Mais difícil vai ser guardar a nossa fé, preservar a nossa fé. Quanto mais perto da volta de Jesus, mais complicado vai ser. Não vai ser fácil. Ainda está fácil ainda. Segurar a fidelidade, irmãos, e se comprometer com as coisas de Deus vai ser muito difícil no tempo do fim. Muito difícil. Então, quando você tropeça nas pequenas crises, você inevitavelmente vai tropeçar nas grandes crises. Se você não enfrenta o leão e o urso de hoje, você não vai ter força para enfrentar o gigante de amanhã. Se você não enfrenta o urso e o leão hoje, amanhã você não vai conseguir enfrentar o gigante. É por isso que tem pequenas crises na nossa vida. As pequenas crises são para nos preparar para as grandes, para as tempestades. A chuva é para nos preparar para a tempestade. A chuva é para nos preparar para a enchente. E nós precisamos nos preparar. Na Revolução Francesa, saiu um decreto dizendo o seguinte, que as Bíblias deveriam ser queimadas. E nas praças de Paris, pilhas e pilhas de Bíblias eram queimadas. Se hoje saísse um decreto dizendo que era proibido usar a Bíblia, ou que as Bíblias deveriam ser queimadas, nós já íamos saber, né, quem ia ficar firme. Mas como assim? Como que a gente vai saber? Escuta bem, se hoje saísse um decreto proibindo ter Bíblia, ou usar Bíblia, ou abrir Bíblia, a gente já poderia saber quem é que ia ficar firme ou não. Sabe como? Um exemplo aqui, ó. Se você tem 4 Bíblias em casa e passou a semana inteira sem abrir nenhuma, eu duvido que você vai abrir se for proibido. Se você tem 4 Bíblias em casa, se você tem uma Bíblia em casa e não abriu a Bíblia, se for proibido, aí que você não vai abrir mesmo. Hoje não saiu esse decreto, irmãos, que vai ser obrigado a queimar a Bíblia. Não é que Satanás não odeia mais a Bíblia. Satanás continua odiando a Bíblia. Mas o que ele não quer fazer é gastar fósforo. Satanás não quer gastar fósforo. Porque ele sabe que Bíblia queimada ou Bíblia fechada é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Não tem nenhuma diferença. Bíblia aberta, Bíblia fechada, Bíblia queimada é a mesma situação. O que Satanás quer é nos separar de Deus. É impedir que nós possamos ficar mais perto de Deus. Todos os dias Satanás luta com isso. Para nos afastar de Deus. Quando você sai de casa sem o culto familiar, sem comunhão com Deus, quando chega o sábado e você não honra a Deus nas horas do sábado, o sábado é igual qualquer outro dia da semana, igual uma quinta, uma sexta. Quando você não se compromete com a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, Satanás está vencendo. Essas são as pequenas crises. Fazendo isso, irmãos, fazendo isso, você está tropeçando nas pequenas crises. Inevitavelmente, vai tropeçar nas grandes crises. Nós não deveríamos nos preocupar com decretos, irmãos. Não deveríamos ficar preocupados com decreto dominical, com perseguição futura.
com vídeos especulativos a respeito disso ou outro, postando esses vídeos. Às vezes a gente posta os vídeos até mesmo sem olhar, né, a veracidade disso. Se é verdade, se não é. Então nós temos que olhar isso aí. O que realmente deveria nos preocupar hoje é não sair de casa pela manhã sem o culto familiar, sem comunhão com Deus, sem estar na presença de Deus, sem ter ido na presença de Deus. Devemos buscar todos os dias a presença de Deus e levar Deus para dentro da nossa casa. É isso que nós devemos fazer. Só será perseguido, irmãos, quem não for confundido. Porque Satanás não começa perseguindo, mas sim confundindo. Satanás vai nos confundir primeiro. Muitas pessoas serão confundidas. Davi estava dizendo, olha, as crises que eu passei perto de Deus estavam me preparando para a grande crise do gigante. Eu estou pronto para o gigante porque eu estive perto de Deus e venci o leão e venci o urso. Por isso eu quero convidar você, meu querido, convidar você a dizer o seguinte, Santo Deus, me ajuda, Senhor, a permanecer firme ao teu lado. Me ajuda a passar pelas crises de todo dia. O grande objetivo de Satanás é me afastar de Deus, porque ele sabe que ali está a minha força. Deus é a minha força. A minha força não é ser adventista do sétimo dia. Minha força é estar na dependência de Deus. A minha força não é ser adventista. Eu sou adventista. Maravilha. Não, a minha força é ser dependente de Deus. Seja dependente de Deus. E viva a verdade. Siga a verdade. Viva conforme a verdade de Deus. E faça o que Deus pede. Outro personagem que nos mostra claramente como é depender de Deus é Daniel. Saiu um decreto dizendo o seguinte, durante 30 dias você não pode orar. Gente, o decreto era muito simples. Pouquíssimas palavras. Quando Daniel abriu o decreto, ele entendeu o recado, simples. Ou para de orar, ou morre. Simples assim. Ou você para de orar, ou você morre. Sabe o que Daniel disse? Eu prefiro morrer do que parar de orar. Porque vida sem comunhão com Deus não é vida de verdade. É árvore artificial. É fruta artificial. Prepararam uma cova cheia de leões para impedir Daniel de orar. Hoje Satanás não tem mais cova de leões. Ele usa coisas modernas. Ele tem Netflix, Instagram, ele tem jogos, ele tem outras distrações que nos impedem de orar. As distrações de Satanás agora estão mais modernas. Elas nem ameaçam a sua vida mais. Mas ele nos impede de orar todos os dias com essas distrações. Você sabe o que Daniel fez quando Daniel pegou o decreto? Primeira coisa, quando ele pegou o decreto, o que ele fez? Diz que ele foi para casa orar. Mas sabe o que é mais impressionante? Porque a Bíblia diz que Daniel fez conforme ele tinha costume de fazer. A Bíblia diz que Daniel orava três vezes por dia, não era? Ele chegava, ele abria a janela que ficava de frente para o Oriente e ele se ajoelhava de frente para a janela e orava, falava com Deus. Ele fez igual de costume. Daniel podia ter dito assim, olha, tem um decreto que quem orar vai morrer, vai para a cova do leão. Então eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou orar diferente, eu só não vou abrir a janela, mas eu vou orar igual, aí ninguém vai ver que eu estou orando. Não, mas ele fez como de costume, dependência de Deus. Se eu não posso orar, então eu não posso viver. Se eu não posso viver, então... Você entendeu o que Daniel fez? Sabe o que a Bíblia estava dizendo? Daniel não se preparou no dia do decreto. Ninguém se prepara no dia do decreto. Ninguém fica firme no dia da perseguição. Se não tiver uma base antes, a perseguição só revela a firmeza que você tinha antes com Deus no secreto. Se você é firme ou se você não é firme. Daniel não começou a orar quando saiu um decreto proibindo de orar. Daniel já tinha o costume de orar. Ele já tinha o costume de buscar Deus. Ninguém decide sua fidelidade na hora da perseguição, sua fidelidade.
Agora eu vou ser fiel a Deus, porque agora começou uma perseguição aí, agora eu vou ser fiel a Deus. Agora? Será que vai mesmo? A perseguição apenas revela quem você é e o que você já fazia antes e com quem você andava. É isso que vai acontecer. Os inimigos de Daniel sabiam que se colocasse ele contra o Deus dele, ele ia preferir a morte. E foi isso que Daniel fez. Eu prefiro a morte do que ficar contra o meu Deus. Eu prefiro a morte do que ficar contra o meu Deus. Só assim vai haver uma entrega verdadeira, queridos. Se Deus me transformou antes, os pequenos momentos que eu passo com Deus, as pequenas crises que eu passo com Deus, as pequenas crises que eu venço na presença de Deus, é o que vai me fazer eu vencer o gigante que vai aparecer. É o que vai fazer eu vencer a cova dos leões. É o que vai me dar a certeza da dependência de Deus. Eu só vou ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas em todos os momentos da minha vida, se quando eu tinha ali aquele momento, sabe assim, agora, ó, ou paga a conta ou devolve dízimo e oferta. O que você vai fazer? Quando você tem total dependência de Deus, você devolve dízimo e oferta. E aí Deus vem e fala, agora eu vou cuidar de você. Você depende de mim. Você está dependendo de mim, então eu vou cuidar de você. Se você não depende de Deus, para que Deus vai cuidar de você se você não depende de Deus? Dependência. O filho que tem dependência do pai, ele dá a mão para o pai para atravessar a rua. Ele não atravessa sozinho. Quando ele começa a atravessar sozinho, ele é independente do pai. Ele já não precisa mais do pai para atravessar a rua. O último personagem que nós vamos falar aqui, nós vamos falar de Abraão. Abraão é o outro personagem que nós conseguimos aprender muito com ele nessa questão de preparo e ter uma vida de entrega. Quero começar dizendo para você que nunca foi pedido para Abraão matar o filho dele. Nunca foi pedido para Abraão matar o filho dele. Mas está escrito, irmão. Não, está escrito que Deus pediu para Abraão sacrificar o filho dele. Entregar em holocausto, sacrificar. E Abraão sabia bem o que era fazer um sacrifício. Abraão fazia muito sacrifício de ovelha. Fazer sacrifício era amarrar a mão, amarrar o pé, cortar o pescoço e queimar. Isso era sacrifício, isso era holocausto. Sacrificar o filho, oferecer Isaac. Oferecer o filho em sacrifício era fazer exatamente isso. E Abraão imaginou ele fazendo isso. Amarrando as mãos e os pés de Isaac, cortando o pescoço de Isaac e queimando Isaac. Abraão sabia bem o que era isso. Isso era sacrifício. Só que Deus disse para Abraão, olha, mas eu não quero que você faça isso aqui na tua casa. Eu quero que você vá lá para o Monte Moriá. Abraão passou 3 dias nessa caminhada. 3 dias ele passou sacrificando o filho dele. Ele sacrificou o filho na mente e no coração. 3 dias ele passou sacrificando o filho dele. Na mente e no coração. Só faltava o ato físico para ele agora. Mas no seu interior, Abraão já tinha entregado seu filho por completo para Deus. Ele já tinha entregado o filho para Deus. Quando finalmente chegou naquele lugar onde Abraão tinha que sacrificar o filho. Patriarcas e Profetas, no capítulo 13, né? A prova de fé diz que Isaac falou gentilmente com o pai dele. Isaac disse assim, meu pai. Isaac falou tão gentilmente que o coração de Abraão quase derreteu. E ele disse, meu pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está a ovelha? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão sabia exatamente quem era o cordeiro. Abraão sabia exatamente quem era a ovelha. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. No lugar indicado, construir o altar, colocar a lenha. Então, com voz trêmula, Abraão explicou ao seu filho a mensagem de Deus. Ellen White diz que foi com terror e espanto que Isaac soube do seu destino. Mas ele não opôs resistência.
Ele poderia ter escapado facilmente. Seu pai já era um ancião cansado, exausto pelas lutas daqueles 3 dias terríveis, enquanto Isaac era um jovem forte e vigoroso. Mas Isaac foi ensinado desde a infância uma obediência pronta e confiante. Ao ouvir o propósito de Deus, ele prestou uma submissão voluntária. Ele participava da mesma fé de Abraão e achava-se honrado em ser chamado a dar a vida como um sacrifício a Deus. Quando diz que Isaac ele tinha uma fé, ou seja, não, ele ficou com terror e espanto. Sabe por que ele ficou com terror e espanto? Não foi medo. Não foi medo. Sabe por que ele ficou com terror e espanto? Porque o que era ensinado quando sacrificava uma ovelha? Quem era a ovelha? A ovelha representava quem? A ovelha representava Cristo. Foi por isso que ele ficou aterrorizado. E ele ficou pensando assim com espanto. Mas peraí, eu? Mas que honra é essa? Peraí. Mas o Cordeiro não representa Cristo, o Salvador? Então quer dizer que eu estou sendo comparado ao Salvador? Mas que honra é essa? Foi por isso que ele ficou pensando com espanto. Porque agora Abraão, é como se Deus estivesse dizendo para Abraão, ele representa a ovelha representa Cristo. Então Isaac estava sendo colocado no lugar do Salvador. Foi isso que Isaac pensou. E ele aceitou com submissão, porque ele aceitava, ele seguia a mesma fé do pai dele. A mesma fé do pai. Com obediência pronta e confiante. Ele confiava em Deus, assim como o pai. Sabe por que isso funcionou lá, o grande teste? Porque na casa de Abraão a fidelidade não funcionava todo dia. A fidelidade na casa de Abraão funcionava todo dia. Se o pôr do sol era 5h30, era 5h30. Se o sábado começava às 5h30, começava às 5h30 e não às 10 da noite. Se o dízimo é 10%, era 10% de dízimo, não era 8%. Era por isso que funcionava, era por isso que a fidelidade lá na casa de Abraão já funcionava. Havia uma obediência pronta e confiante. Nas pequenas coisas, se eu não estiver com essa fidelidade nas pequenos detalhes da minha vida, quando vinham as forças gigantes do teste final, eu não vou conseguir vencer. Isaac se sentiu honrado, mesmo sabendo que ia ser sacrificado. A grande tragédia, meus queridos, nos nossos dias, é que estamos vivendo as coisas essenciais da vida cristã como se fosse um sacrifício pesado. Ir ao culto está se tornando um sacrifício. Orar é um grande sacrifício. Estudar a Bíblia tem se tornado um grande sacrifício. E ser fiel parece ser um peso para muitas pessoas. Um peso muito grande. Ser fiel, nossa, eu tenho que devolver dízimo e oferta. Ser fiel num pouco, sobre o muito te colocarei, não foi isso que Deus disse? Hoje eu testemunho em muitos lugares. E eu honro muito a Deus por isso. Eu me lembro 2 decisões que eu tive que tomar para guardar o sábado. Não trabalhar no sábado. Primeira foi redução de salário. Tive um salário reduzido para conseguir guardar o sábado. Na época que eu me batizei, em 2009, 2008, aí o irmão Demilson acho que vai lembrar disso melhor que eu, porque eu tô com a cabeça fraca já, irmão Demilson. Acho que em 2008, né, irmão Demilson? Foi o ano que a gente se batizou, foi 2008. Final de 2008, né? Dezembro, outubro, novembro de 2008. Eu não estava trabalhando nesse período. 2009 eu fui procurar trabalho. Todos os trabalhos tinham que trabalhar no sábado. Graças a Deus pela irmã Lígia, que nos levou lá na casa dela, conversou com o Carlos. O Carlos, o genro aí do irmão Demilson, né, irmão Demilson? O genro considerado. E o Carlos
me indicou ali para o Colégio Adventista e eu consegui uma vaga como monitor lá no Colégio Adventista do Centenário. O Carlos vai lembrar disso. Quando eu fui conversar com o Carlos na casa dele, ele perguntou para mim o que eu trabalhava. Eu falei para ele, ó, na época era frentista de caixa de posto de gasolina. Ele falou, não vai dar certo não, cara, porque seu salário é maior lá, paga pouco e tal. E eu disse pro Carlos, eu não tô procurando um salário, cara, eu tô procurando guardar o sábado. E ele entendeu e me ajudou. Me indicou lá pro Colégio São José dos Pinhais. Eu fui para lá, na época eu não lembro quem era o diretor lá. Fui lá conversar com o diretor. Levei um currículo, levei a carteira de trabalho. O diretor olhou e falou, infelizmente a gente não pode contratar. Eu falei, mas não tem a vaga? Ele falou, não, sim, a gente tem a vaga, mas o salário não é compatível. Aí eu olhei para ele e falei, diretor, não lembro o nome dele. Toda vez eu tento lembrar o nome dele e não consigo. Falei, diretor, eu não estou procurando um salário, eu estou procurando guardar o sábado. E ele ligou pro pastor, conversou, e daí ele falou para mim, ó, a gente vai te dar essa oportunidade. E aí eu comecei a guardar o sábado. Realmente, o salário, na época o salário era umas 3 vezes mais baixo do que o salário que eu ganhava. E quando eu trabalhava eu já tinha vale alimentação e nesse período eu não tinha, no colégio não tinha vale alimentação. 3 vezes a menos o salário para guardar o sábado. Graças a Deus. E aí, a gente ali trabalhando, a gente devolvia dízimo, mas não devolvia oferta. Até uma pregação que eu vi do pastor Benedito, onde ele mostrou a questão da guardar a oferta e do pacto. E ali eu fiz um pacto com Deus e me tornei pactuante. Comecei devolvendo 2% da minha renda. Depois eu pulei para 3%. Hoje eu devolvo 8% da minha renda. Como pacto, como oferta a Deus. O meu salário daquela época, se eu equiparar ele ao salário que eu ganho hoje eu ganho pelo menos 22 vezes a mais do que o salário que eu ganhava antes. Então Deus me abençoou, Deus cuidou de mim porque eu fui dependente de Deus. E Deus cuida da minha família até hoje, Ele continua cuidando. Muitos irmãos aí conhecem, sabem as tragédias que a gente passou na nossa vida e a gente continuou confiando em Deus. E hoje Deus nos abençoa muito mais. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, compensa muito ser fiel a Deus. Compensa muito você ser fiel nas pequenas crises, porque Deus vai guardar você nas grandes crises. Quando você tiver que enfrentar os gigantes na tua vida, você vai sair vitorioso. Nós precisamos nos entregar. E essa entrega precisa ser uma entrega total. Eu quero fazer um convite para você. Se você que está aí ainda não foi batizado, tome a tua decisão o quanto antes. Não fica esperando não, porque essa é uma decisão muito importante para ser adiada. Só tem uma coisa que você vai dizer para mim, quando depois que você estiver batizado, você vai dizer, eu devia ter feito isso antes. Eu nunca vi uma pessoa se arrepender de ter sido batizado. Eu já vi pessoas se arrepender de não ter sido batizado antes. Faça a sua entrega. Não demore em fazer a sua entrega. Hoje, essa entrega precisa ser feita hoje. Se você é essa pessoa que eu estou falando, você ainda não foi batizado e você deseja ser batizado, eu peço a você, se coloque em pé agora. Fique em pé, se coloque em pé agora e eu vou orar por você. E eu quero falar com você também, meu querido, que já foi batizado. Você que já está batizado, você que já mudou a sua vida. Eu quero falar de perto com você e dizer para você o seguinte: faça uma entrega verdadeira a Deus. Entregue o seu coração nas mãos de Deus. Não vamos ficar brincando de ser cristão porque o tempo se aproxima, Jesus está voltando. E eu preciso estar pronto na volta de Jesus. E eu preciso preparar outras pessoas. Se coloque em pé você também. Abrace o amigo que ficou em pé e vamos orar. Vamos nos entregar a Deus, fazer essa entrega verdadeira nas mãos dele. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a palavra do Senhor é verdadeira, Senhor, e nós estamos aqui agora fazendo essa entrega ao coração, do coração, Pai, do nosso coração, nas mãos do Senhor, Pai. Porque só o Senhor pode fazer essa transformação, só o Senhor pode recriar, só o Senhor pode regenerar, Senhor.
O Senhor pode regenerar o meu filho, o Senhor pode regenerar a minha filha, o Senhor pode regenerar o meu pai, o Senhor pode regenerar a minha mãe, o Senhor pode me regenerar, Senhor. O Senhor pode transformar a minha vida e fazer dela um milagre nas mãos do Senhor, Pai. Eu posso ser uma testemunha viva do Senhor aonde eu estiver, mas eu preciso ser regenerado, transformado pela palavra do Senhor, para que eu seja uma testemunha verdadeira, Senhor. Por favor, Pai, tome nas suas mãos essa pessoa que se levantou dizendo que quer ser batizado, Senhor. Tome nas suas mãos esse irmão que levantou dizendo que precisa ser regenerado, Senhor. E por favor, Pai, regenera cada um de nós. As pessoas estão aqui te buscando, Senhor. Te buscando na madrugada, te buscando durante todo esse período, porque elas querem uma entrega verdadeira, Senhor. Elas querem fazer uma pronta entrega, uma entrega que vai durar por toda a vida delas. E que elas serão testemunhas suas aonde elas estiverem. Por isso nós pedimos ao Senhor esse milagre, Pai. Por favor, meu Deus, tenha misericórdia de nós. É o que nós suplicamos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus seja louvado. Eu queria muito estar aí presente com vocês, mas não tive essa oportunidade, não apareceu assim para que nós possamos estar aí, pudéssemos estar aí. Mas muito em breve eu quero dar um abraço em cada um de vocês. E por favor, se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe ela com outras pessoas. E se essa mensagem tocou seu coração, depois você manda uma mensagem para mim e diz: olha, a tua mensagem tocou meu coração. E para que isso me motive cada vez mais a continuar pregando, a continuar levando a mensagem de Deus. E que o Espírito Santo de Deus renove a sua vida, renove o seu coração e nos motive a ser fiéis a Deus em todos os momentos da nossa vida. Amém? Deus seja louvado pela sua vida.